Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo essa aula, mas eu sou a Mariana Lacerda, assessora aqui no mandato da Marina Elô, e eu vim falar para vocês sobre o Poder Judiciário. Eu vou começar a apresentar aqui, vou botar aqui a apresentação para compartilhar, e aí vocês podem dar uma olhada. E, em primeiro lugar, eu queria colocar aqui qual que é o enfoque que eu vou usar, né? Da parte de informações jurídicas, se isso fosse um curso para advogado, eu entraria em detalhes maiores, mas que eu acho que não cabe aqui. Minha maior preocupação foi uma contextualização com o momento e com o objetivo do curso do Lidera, que é para trabalhar lideranças políticas. Então, eu estou olhando a interface do judiciário e com as questões políticas que a gente está enfrentando no momento. Então, em primeiro lugar, eu sei que tem muito advogado aqui no Lidera como mentorando, e para esses eu já quero pedir desculpa, porque eu vou repetir muitas coisas básicas para vocês. E alertar que essa não é uma aula para advogados, então vai ter simplificações que eu decidi deixar de fora para centrar no que é importante para a atividade política, né? E eu estou sempre à disposição, tanto lá nas mentorias na turma B e turma F agora, mas para o que vocês precisarem e vocês tiverem de dúvidas, tá? Vamos falar quais são as funções do Poder Judiciário, né? Vocês tiveram aula de Poder Legislativo com a Laura, que já falou com vocês da divisão harmônica dos poderes trabalhados na Constituição Federal. Eu vou aprofundar um pouco essas coisas com vocês, porque vai ser muito pertinente para a gente discutir o Poder Judiciário do ponto de vista da política, que é o que a gente está olhando aqui no LIDER. E a Laura lá atrás já deu uma pista de falar em poder indivisível, IULA, atribuições, funções dos poderes, sistemas de freio e contrapesos, e a gente vai trabalhar isso, né? Então, hoje a função do Poder Judiciário é interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais, aplicando a lei a um caso concreto. O Judiciário só atua quando é provocado e ele vai atuar olhando para casos concretos, né? Sempre que aparece um conflito de interesses na sociedade. E de onde veio essa função, né? A função de judicar, a função de dizer o direito, né? Quando a gente pensa em tripartição de poderes, de onde vem o poder judiciário? Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar é que realmente é uma função, é um poder que nasce junto com o Estado, porque não existe vida social sem responsabilização, né? Sem a gente transformar as pessoas ou responsabilizar as pessoas pelos deveres para com a sociedade, quando há uma falta, né, de um dever cumprido, e também garantir para elas alguma segurança, né? A organização em sociedade, com o surgimento do Estado, então impôs para a condição humana a responsabilidade pela ordem e pelo cuidado com o funcionamento harmônico da sociedade. É daí que nasceram as leis e a aplicação do direito, né? Um poder de justiçamento vai remontar ao próprio surgimento do Estado. Lá na Babilônia, em 1770 a.C., que é a primeira organização legal que a gente tem conhecimento, né? O Código de Hammurabi, que era um rei da Babilônia, que elaborou um código com 282 artigos, falando de relações de trabalho, de família, propriedade, crimes, escravidão. O Código de Hammurabi eram guiamentos que o rei fez para si próprio, para disciplinar a convivência social. Naquela época, a gente não tinha muita discussão de poder
era do rei e ele exercia todas as funções que o poder podia, né, que seu poder emanava. Então, ele fazia as leis, ele aplicava as leis, né? Lá no bojo do Código de Hammurabi, existe a primeira lei, que acho que é a que a gente mais conhece, até porque depois ela foi difundida na Bíblia, né, com a disseminação do Antigo Testamento, que está lá a lei de Talião, que está lá nos livros, no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, né, que é a autorização do rei punir os vassalos na mesma moeda que eles usaram para prejudicar, é, alguém. É a chamada lei do olho por olho, dente por dente, né? Mas veja que nesse momento a gente tem uma lei aplicada, criada pelo rei, aplicada pelo rei dentro de uma noção de um poder uno e absoluto do monarca, né? Mais para frente, né, em 462 a.C., surge aí também já nas esteiras de uma discussão do combate ao abuso do poder pelo rei, que eram debates e teorias que remontavam a Aristóteles 120 anos antes, né, em 340 a.C., isso já estava sendo debatido, né, essa questão do combate ao abuso do poder do rei, e em Roma, em 462 a.C., a gente tem a edição da Lei das 12 Tábuas, que é muito parecido com o Código Hammurabi nesse sentido, tem as mesmas, é uma lista de artigos que vai dispor, muito mais complexo, vai dispor sobre a organização e o procedimento judicial, então já cria uma autoridade judicial com procedimentos claros, com organização, né? E aí ele vai dispor das normas de direito público, a questão de família, de tutela, de servidões, os delitos, né? O direito sagrado. E aí a inovação não só é criar este poder judiciário, esse procedimento judicial, essa organização específica, mas ela foi pregada nas paredes do Fórum Romano para ser dada conhecimento a toda a população. E isso é entendido como uma fundamentação dessa divisão do poder, né, no combate ao privilégio, porque a população começa a tomar conhecimento das regras e elas são publicadas para aplicação de uma outra pessoa, né, de uma outra autoridade que não o imperador, ali o fórum e o juiz, né, mas também a população toda conhece. Então, ali é um marco que a gente entende como o marco da tripartição de poderes. E essa teoria foi debatida lá, então, desse período bem anterior à era moderna, atual, né? E aí ela vai ser desenvolvida até a modernidade, quando a gente assume a teoria do Montesquieu, em 1747, na época da Revolução Francesa, e ela é uma regra que vigora até hoje, e eu vou mostrar quais são os problemas que a gente tem de quando a gente olha nesses cursos rápidos ou nessas informações de internet sobre tripartição de poderes, essa é a definição que a gente dá. E já começo com uma pergunta para vocês. Vocês acham possível que alguma coisa que foi pensada em 1747 não sofreu nenhuma alteração, nenhuma mudança até hoje, né? Mas Montesquieu é um que vai efetivamente dividir, né, na busca ali pelo fim do absolutismo francês, dividir poderes mesmo do Estado, criando poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, descentralizando e evitando abusos e fazendo que um poder controlasse o outro ou fosse pelo menos contrapesos, né? Ali tinha uma ideia de neutralidade política do judiciário, né? Que foi uma peça realmente muito importante na caracterização do Estado de Direito. Mas eu
continuo na provocação, eu acho que é um tanto impossível que a estanqueidade do conceito permaneça até hoje, e realmente inúmeros são os teóricos que vão considerar bastante antiquada a teoria da separação dos poderes com toda essa dureza que Montesquieu colocou em 1747. Para citar alguns, só para mostrar para vocês o nível de complexidade de debate que existe e que muitas vezes a gente não vê traduzido nessa busca rápida ou hoje que está nessa atualidade, né, todo mundo buscando conhecer política e a gente vai nos lugares e a resposta pronta é essa, né, separação dos poderes, separação tripartite, Montesquieu, neutralidade do judiciário. Mas a gente já tem, por exemplo, pessoas que estão assim, o Berkovitch, por exemplo, fala que nos Estados Unidos, o mecanismo que a Constituição americana pregou não foi da separação absoluta e total, mas um sistema de freios e contrapesos, né? E ele vai contrapor isso ao sistema brasileiro, vai dizer que aqui a gente fez uma interpretação literal e, em sua opinião, equivocada do Montesquieu, dando interpretações bastante estanques, né? O Eros Grau, que foi ministro do STF, né, tem uma posição de que de fazer uma distinção entre poder e função, porque a Constituição mesmo começa dizendo que o poder é uno, indivisível e emana do povo. E aí, não existiria um poder executivo, um poder judiciário, um poder legislativo. O que existiriam seriam funções que foram delegadas para autoridades executarem em nome do povo, né? E aí ele vai dizer que existe uma interpenetração de funções que está bem evidenciada, né, na exposição do Montesquieu, atinente ao equilíbrio e não à separação dos poderes, né? Então, mas tem gente que vai chegar o Kelsen, por exemplo, vai chegar na deficiência dessa própria divisão, dizendo que não tem fronteiras nítidas entre elas e nem seria possível criar órgãos que exerçam essas funções com exclusividade. E a gente vai ver que, apesar de ter uma discussão se nos Estados Unidos a gente tem mais freios e contrapesos, se o Brasil for mais literal e mais separatista mesmo, em relação aos poderes, a gente vai ver que mesmo no Brasil essa falta de exclusividade vai se refletir, né? E aí tem gente que vai falar mais não só da operação dessa divisão, mas do objeto mesmo, né? E ele vai dizer que leis a formação de um Estado é uma decisão política e que, portanto, o judiciário também realiza decisões políticas, né? O próprio Tércio Sampaio Ferraz, que é um teórico, um jurista, um teórico do direito muito importante aqui no Brasil, vai lembrar que, por exemplo, a sociedade tecnológica avançou muito e que a gente aumentou o nível de complexidade da vida humana, o que fez com que as atividades de controle não vão se voltar mais para o passado, mas sim se ocupar do futuro, e as decisões judiciais vão ter que cada vez mais decidir sobre ações de caráter coletivo que reflitam políticas públicas asseguradoras de direitos. Então, eu tenho uma desneutralização política do juiz e uma politização natural da justiça com esse avanço tecnológico, né? Enfim, são inúmeros as teorias que vão mostrar que a modernização da sociedade, né, e na contemporaneidade, essa neutralidade do direito, e que a gente, de fato, assumiu no Brasil, sim, com grande força, né, mais lá atrás, tanto que isso se reflete muitas vezes no próprio comportamento do judiciário,
principalmente em alguns estados, eu falo aqui por São Paulo especificamente. São Paulo é um estado que o, o juiz se coloca muito distante, né? E a neutralidade aí, a gente vai discutir neutralidade, distância, né? Em relação à população e às questões que são debatidas no judiciário. Isso tudo tem que ser levado em consideração, eu acho, quando a gente discute, por exemplo, as questões que temos discutido hoje em dia sobre a atuação do judiciário na política, né? Que é um tema muito atual, né? De qualquer forma, a separação de poderes é um princípio adotado na maior parte dos estados modernos, sem que, no entanto, seja de fato considerado absoluto, na medida em que há uma interpenetração com situações de exercício de funções que não são próprias a cada um dos poderes considerados. E a gente vai ver isso aqui com mais vagar. E, além disso, há mecanismos de controles recíprocos, caracterizadores desse sistema de freios e contrapesos, que visam evitar a concentração de poder e, consequentemente, a ocorrência de abusos, como dizia o Montesquieu. Em alguns estados isso vai ser mais claro, como nos Estados Unidos, do que no Brasil, mas acredito que no Brasil a gente também encontra isso de alguma forma. Mas antes de eu entrar especificamente, eu preciso falar um pouco para vocês sobre o ordenamento jurídico de um ponto de vista jurídico. A gente sempre fala, né, quando tratando de política, a gente fala da Constituição Federal, e isso é muito importante a gente entender o que é a Constituição Federal do ponto de vista jurídico, né? A Constituição é um pacto constitutivo de uma nação. É a lei máxima de um país que vai traçar parâmetros do sistema jurídico e definir os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Ela vai organizar um conjunto de preceitos, normas, prioridades, preferências que esta sociedade acordou. Por isso que a gente constitui, né, uma Assembleia Constituinte com representantes da população para sistematizar e trazer para o debate todas as prioridades e preferências daquela sociedade. Então, a gente precisa pensar que ele é um documento jurídico, né? Mas ela tem origens sociológicas e políticas. São debates sociológicos e políticos que são colocados ali na hora de construir esse documento jurídico. Ele vai, como documento, regular a natureza, amplitude e exercício dos poderes do Estado, instituir direitos básicos do cidadão, define as instituições essenciais do Estado e fixa as suas competências e vai definir o método de escolha dos governantes. Para o direito, ele é um marco zero, né? Do ponto de vista jurídico, a Constituição é o Big Bang. A partir dela, todas as normas, os regramentos nascem, como se antes dela nada houvesse. Por isso que e a imagem do ordenamento jurídico é uma imagem kelseniana, também sempre sujeita a debate, mas ela vai se prestar, que é o que a gente está falando. A gente tem na pontinha aí do triângulo a Constituição Federal e todas as outras normas descendem dela, né? E aí tem uma discussão jurídica importante que a gente sempre, porque se ela é um marco zero como documento jurídico, a norma fundamental que a gente diz, né? Ela é a própria Constituição. Então, eu posso pôr nela o que eu quiser do ponto de vista jurídico. Posso dizer, ter pena de morte, posso instituir o que eu quiser ali. Mas a questão é, se o direito é uma ciência social aplicada, né, a norma fundamental é a Constituição, né, aquele grupo que está ordenando, ou ela é fundamentada pelas questões sociais, morais, antropológicas daquela nação que precedem a ela, né?
a Constituição é o marco zero, faz nascer um Estado. Mas o Estado é composto de uma nação, um território, né? Um povo, um território. Então, eles vêm antes, né? Do que o Marco Zero. Então, e as questões internacionais? O que está sendo debatido no mundo hoje? Isso pode ou isso deve ser levado em consideração quando eu fundar uma Constituição? E aí a gente vai ter dois pontos aí que são importantes para a gente pensar quando a gente debate as questões políticas, do ponto de vista constitucional, que a Constituição tem dois lugares aí, né? Ela olhar o que a sociedade olhar essas bases morais, sociais, antropológicas daquela fazer uma fotografia daquela sociedade e dizer esta sociedade é assim e essas são as normas que regem essa sociedade. Ou ela pode olhar também para o que somos e pode olhar para outras experiências e outros modelos e dizer, nós, isso é o que queremos ser, né? E a Constituição de 88, por exemplo, é uma que teve origem nessa, é assim que queremos ser. Ela tem uma origem como bússola, né? É a sociedade que queremos construir, a sociedade cidadã, porque nós éramos uma ditadura militar. Nós estávamos deixando de ser. Nós talvez não nos conhecêssemos como uma democracia. Que democracia queríamos ser? E aí surgiu a Constituição de 88 como bússola. Isso é importante a gente ter em mente quando a gente discute e esse debate, né, quando a gente discute. Feito esse resumo, eu acho que é seguro a gente dizer que no Brasil, então, a Constituição Federal estabelece que os poderes são independentes e o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, veda emendas à Constituição que possam abolir a separação de poderes, tornando esse dispositivo cláusula pétrea. Ou seja, para eu mudar a separação de poderes, eu tenho que mudar toda a Constituição. Eu volto lá no Marco Zero, eu apago tudo que existe, eu vou criar um novo. E a Constituição vai mais além, estabelecendo que a organização do Estado pressupõe a independência e autonomia do Poder Judiciário frente aos demais poderes, sendo essa autonomia ampla, abrangendo os aspectos administrativos, financeiros, e isso vai estar previsto na própria Constituição. De qualquer forma, a gente tem claro que no Brasil nenhum poder se sobrepõe ao outro, trazendo uma independência harmônica nas relações de governança. Nós vamos ter interpenetração das funções de acordo com pensando em relações de governança, né? E aí eu dou aqui alguns exemplos. O legislativo vai exercer a função judiciária nas comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, que são comissões com poderes de investigação, né, próprios das autoridades judiciais, e que vão investigar, e eles vão apresentar denúncias ao judiciário para processamento, né? O executivo também exerce função judiciária, seja nos processos administrativos simples, eu cito aqui um bem corriqueiro nosso, próximo da nossa vida, que são as multas de trânsito. O Detran é órgão do Poder Executivo, né, uma autarquia do Poder Executivo, e ele interpreta o Código de Trânsito, aplica o Código de Trânsito, e a gente pode recorrer, fazer recursos, né, dessas multas. Normalmente eles não dão em nada, mas são processos administrativos, então são processos de julgamento da sua infração de trânsito que ocorrem dentro do Poder Executivo. E eu chamo a atenção também para as agências reguladoras e as autarquias, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por exemplo, que vão ordenar aspectos normalmente econômicos, mercadológicos, né, de determinados setores, e que vão ter um processo administrativo claro, vão exarar normas, as agências reguladoras ainda têm uma função legislativa, porque eles fazem
regulamentos, vão avaliar o andamento desses mercados, por exemplo, e podem, inclusive, julgar e aplicar sanções, por exemplo, como a ANS, que a gente tanto reclama sobre os planos de saúde, na ANS, a Anatel, né, principalmente esses serviços de consumo básico, né, para o consumidor final. A gente nem tanto lida com a agência de petróleo e tal, de combustíveis, mas a gente tem bastante contato com a ANS e a Anatel nessa parte, né? Então, nós denunciamos, eles fazem um processo, podem punir as empresas. O judiciário também tem uma função legislativa, né? As decisões judiciais são normas para aquele conflito específico. Mas, quando a gente tem muitas decisões judiciais sobre o mesmo tema, elas podem ser reunidas e virarem súmulas que vão ser aplicadas para todo mundo. Então, súmulas são decisões recorrentes no mesmo sentido, que viram uma norma para todas as pessoas. Então, sempre que o judiciário interpreta e aplica uma lei de uma forma, e ele faz isso de forma recorrente, ele gera uma outra norma. Então, ele está, de certa forma, fazendo uma função legislativa. Ele faz a mesma coisa quando a gente tem omissões legislativas ou descumprimento de um direito fundamental, e que a gente vai falar mais especificamente da ação de descumprimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental lá para frente, mas tem a sua origem omissões legislativas, quando, por exemplo, nos últimos anos o STF tomou decisões e fez debates sobre intolerância religiosa, sobre aborto, sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque o legislativo estava se recusando a, de fato, legislar sobre essas questões postas pela sociedade. E aí, isso acaba sendo demandado do judiciário, para que o judiciário, então, tome a decisão que o legislativo está se recusando a tomar. E o judiciário tem também uma função executiva quando ele organiza a si próprio, organiza a própria vida dos poderes executivos. Agora a gente teve ali na pandemia esse debate sobre quem é responsável. Era uma interpretação legislativa que era importante ser dada, mas no final das contas o judiciário toma uma decisão sobre de quem são as competências e acaba ordenando o Estado brasileiro. E o Poder Judiciário ordena a si próprio, como eu disse, ele tem autonomia legislativa, autonomia administrativa e financeira, e eu vou falar um pouco disso aqui nessa fotografiazinha do Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário é assim constituído, né? Essa é uma fotografia, uma árvore genealógica, que não é genealógica, mas enfim, uma árvore do Poder Judiciário brasileiro. Então, ele vai ser constituído com base nas competências, e aí eu vou falar sobre isso, e em várias temáticas, né? E tem dois aspectos bastante importantes que têm sido muito debatidos nos últimos anos, que a gente vai tratar aqui nessa arvorezinha, né? A questão do duplo grau de jurisdição, que foi bastante debatido na Lava Jato, na condenação principalmente do ex-presidente Lula, e a questão do foro privilegiado, que é uma coisa que a rede tem batido bastante, né? Essa figurinha aqui, em primeiro lugar, fala um pouco das competências e das várias temáticas. Para isso, para vocês saberem para o que vocês estão olhando, né?
A justiça é organizada de modo a que a gente saiba em que porta bater quando a gente tem um conflito social para a qual a gente precisa de uma decisão, de um arbitramento que a gente não consegue resolver sozinho e precisamos recorrer ao Estado para resolver. A gente tem a justiça especializada, que é aquela, principalmente, que acontece ou dentro de um grupo muito específico de pessoas, como os militares, uma situação sazonal como a questão eleitoral, ou a questão que vamos tratar aqui, é, que foi colocada aqui como uma questão de hipossuficiência e num país de diferenças sociais abissais, como a questão trabalhista, né? Então, essa justiça é especializada. Sempre que eu tenho algum problema, eu vou recorrer a um tribunal, a um ramo específico é, do, uh, do da portinha aí do judiciário. E aí eu tenho todas as questões comuns que a gente chama, que são as questões do dia a dia, contratos, família, a questão criminal. E aí, para esse, eu tenho duas portinhas que dizem mais respeito sobre a organização do Estado como um todo, que são as portinhas da Justiça Federal, que quando eu vou tratar especificamente de Fazenda Federal, né, Receita Federal, então, impostos, essas portinhas são muito claras, né? Quando eu tenho uma questão de imposto de renda, impostos federais, minhas questões acontecem na Justiça Federal, e depois eu tenho umas questões ligadas à Fazenda Estadual, à Fazenda Municipal, e eu vou tratar disso no Tribunal de Impostos e Taxas e nas varas das fazendas públicas estaduais, né? Então, a justiça comum, na verdade, ela tem ali um topo dentro do nosso próprio estado, e as justiças federais, é, ela vai olhar, tanto que a gente vai trabalhar em regiões, né? A gente vai ter regiões federais e a gente vai tratar de crimes federais, uma questão mais, não é o traficante, mas os grandes, né? É um crime federal, tráfico internacional de drogas, essas questões eu vou federalizar e trabalhar isso de uma forma regionalizada no país. Então, é uma forma administrativa, aqui eu estou falando um pouco da autonomia administrativa do judiciário, aqui, primeira parte é a fotografia de como as coisas se organizam nos diversos níveis da federação, e aí que ele não tem muita autonomia, né? Então, ele, justamente por ele reconhecer essa fotografia, ele faz essa separação. E aí, nas questões comuns, a gente conhece, sabe, né? Que a gente vai no fórum e a gente tem a vara civil, a vara criminal, nas cidades muito pequenas, nas cidades um pouquinho maiores, a gente às vezes tem a vara criminal, a vara civil, a vara da família. E aí vai um pouco dessa autonomia, cada estado vai poder se organizar e criar varas temáticas de acordo com as suas especificidades, né? As cidades em que faz sentido a gente ter uma vara empresarial, as cidades que a gente tem faz mais sentido a gente ter uma vara fundiária, por exemplo, para tratar de questões agrárias. Isso, para isso, o judiciário tem autonomia e se organiza como quiser, como achar melhor. Esse ponto, falei para vocês de matéria, então a gente sabe que se eu tenho uma separação com crianças menores, preciso regular visitas, preciso regular a vida da criança,
A gente sabe que a gente vai... Vocês têm alguma ideia aí de qual portinha que a gente entra, né? A gente vai, claro, na justiça comum, nas varas de família, nas cidades em que a gente tem vara de família. No caso aqui em São Paulo são todas as cidades. Se a gente comprou uma televisão, agora vai ter Olimpíada, a gente comprou a televisão veio com defeito, a gente vai na justiça comum, né? Nas varas normalmente ligadas aí, varas cíveis. Alguns lugares a gente começa a ter uma especialização aí, ter varas do consumidor, mas são raros os lugares. Mas vários contratos, aluguel, questão, varas cíveis, tá? Falências. Às vezes a gente tinha vara das falências, com a reforma da lei das falências melhorou bastante, isso acabou ficando diminuído. Então, varas cíveis. Então, basicamente, a gente sabe qual é a portinha. Mas vocês estão vendo que tem aí vários níveis, né? As varas, os tribunais e os tribunais superiores ou superior tribunais. Aqui vem a questão um pouco do foro privilegiado, ou antes disso, o duplo grau de jurisdição que a gente fala, né? Então, sempre que eu tenho um problema, eu, cidadão mortal, vou aí na primeira portinha, na portinha mais embaixo. Quando o juiz toma uma decisão, então, eu comprei aqui sei lá, a televisão que deu problema, eu vou lá, o juiz então decide que realmente a televisão tem um problema. Hoje em dia a gente tem várias de pequenas causas, isso nem tem todo esse caminho, mas eu estou tentando dar um exemplo que é próximo da vida da gente. O juiz diz então que a pessoa, que a empresa que te vendeu a televisão e não negociou, não respeitou seu direito de consumidor, te deve uma indenização, vai te dar uma indenização de R$ 2.000, que é menos que a TV, que você comprou uma televisão muito especial. E aí você acha um absurdo isso e você pode recorrer ao tribunal. Ou você atropelou uma pessoa e você foi condenado por um crime de lesão corporal. A gente não precisa ter matado ninguém, a gente atropelou uma pessoa e essa pessoa se machucou feio. Então, a gente, né, foi ali réu num crime de lesão corporal, já que eu comecei a falar de acidentes de trânsito. E aí, o juiz, então, decidiu que eu tenho culpa e me condena. Mas eu acho que eu pisei no freio e o carro é que tinha um problema. E aquilo ali não foi minha ação. Eu não agi, nem mesmo não tive vontade de atropelar a pessoa e eu não agi de forma imprudente, imperita, né? Ou negligente. Eu, com tempo suficiente, vi a pessoa atravessando, pisei no freio, mas atropelei mesmo assim. Eu não dei causa, eu fiz tudo o que estava possível e aquilo ali foi um problema do freio. Então, é, eu posso discutir. Eu sou inocente, veja bem, em grau de recurso. Então, eu entro na primeira portinha, eu sempre terei a possibilidade de reclamar a decisão, né, para o tribunal, a portinha superior, né? No Brasil, de fato, no resto do mundo é assim que acontece, e aí, uma vez que essa segunda instância confirmou a decisão, então decidimos lá que era meu papel ver o freio e que eu, ao não olhar o freio, eu fui negligente, portanto, dei causa ao atropelamento, portanto, eu sou culpada.
nos outros lugares do mundo, de fato, a gente tem um cumprimento de sentença imediatamente. Esse é o duplo grau de jurisdição. No Brasil, a gente tem esse duplo grau de jurisdição. Nós não podemos rever a matéria debatida nas portinhas superiores, mas nós temos a possibilidade de continuar debatendo não os fatos, mas a aplicação da lei àqueles fatos e a aplicação da Constituição àqueles fatos, em grau de recurso, né? Então, por exemplo, eu gosto dessa história, que é a história de quando o STF chegou ao STF um caso de roubo de menor potencial lesivo. Se não me engano, o rapaz tinha roubado uma galinha. E ele foi avaliado no STF, né, esse crime. Um mundo jurídico, o ideal do mundo jurídico é que esses casos nunca cheguem ao STF. O STF deve se ocupar, e a gente vai falar dele mais devagar lá na frente, de coisas maiores, né? O papel do STF é ser o guarda da Constituição. Mas aqui, quando ele olha, aqui no Brasil, a gente de fato tinha uma galinha, né, que pertencia ao João. A galinha sumiu da casa do João, a galinha apareceu na casa de Chico. Então, Chico foi acusado de roubar a galinha de João. E aí verificou-se que tinha uma testemunha, Maria tinha visto Chico roubando a galinha na casa do João. Chico foi condenado em primeira instância por roubar a galinha de João. Roubo, crime, condenação. No TJ, olharam para os fatos de novo, e os fatos eram incontestes. Tinha uma galinha, deixou de ter a galinha saiu da casa do João, apareceu na casa do Chico. Maria viu o Chico levando a galinha. E então, a gente tem autoria, tem delito, tem autoria, tem comprovação. Chico recorreu, Chico teve o recurso negado e Chico foi condenado. A questão é que a gente não vai disputar o fato. A gente tem claro o fato de que Chico roubou a galinha de João. A questão é que no Código Penal diz também que furtos, desculpa, até é furto, né? Não é roubo, porque Chico não usou meio, a porta estava aberta. Chico não usou meio violento para levar a galinha de João. A lei fala que, nessas situações, furtos feitos, existem atenuantes e existem agravantes, né? Coisas que tornam o crime, que é sério, mais grave, e coisas que podem fazer o crime ser de menor monta. Então, nesse caso da galinha, vamos supor que João tinha um galinheiro inteiro. João tinha 8 galinhas, João tinha 2 galos, João tinha uma produção ali de galetos. E tudo que Chico fez foi levar uma galinha. E nem era a poedeira, né? Nem era a mais importante do galinheiro do João. E, além disso, Chico tinha 8 filhos e não tinha nada para comer. Então, a questão ninguém vai discutir que houve roubo. A questão neste caso, nós aplicamos a lei como se deve, ou as atenuantes tinham que ser analisadas ou não. Se eu estou discutindo a aplicação da lei, né, não subsunção da lei aos fatos, eu não estou discutindo fatos, eu não estou fazendo prova, estou discutindo a aplicação da lei àqueles fatos, eu tenho um recurso especial ao STJ. E se o STJ negar e disser, não, é roubo, acabou, a gente não tem discussão, atenuante, agravante é coisa menor, isso não vem ao caso, João roubou, João está preso, a gente pode
e questionar, inclusive, uma questão constitucional. A Constituição fala de vida digna, a Constituição fala de acesso às pessoas, a casa, vai falar mas vai falar também da inviolabilidade, né, da propriedade, vai falar. Então, qual é o princípio mais importante ali, né? Vida digna, inviolabilidade da propriedade. Por favor, alguém diga na Constituição se nesse caso se aplica as atenuantes ou não se aplica as atenuantes do ponto de vista constitucional. E é assim que o STF acabou analisando o furto de uma galinha. O ideal, realmente, é que princípios constitucionais sejam introjetados civicamente nas pessoas e que a gente não precise levar furto de galinhas ao STF. O ideal é que a todos nós, e principalmente aos juízes, né, a aplicação da lei seja uma coisa corriqueira e natural e que a gente não precise ir ao STJ para discutir atenuantes e agravantes. Mas é óbvio que às vezes essas questões pequenas são anedóticas e questões maiores acontecem. Então, nós temos esses recursos, só que esses recursos não alteram o duplo grau de jurisdição. Eu não tenho discussão de fatos, eu não tenho discussão de provas nesses outros. Tudo isso acaba no Brasil no duplo grau. Essa é uma questão que a gente tem aqui, né? Porque o trânsito em julgado, a impossibilidade de discutir só acontece, né, no decurso de prazo do último recurso impetrado. Então, eu posso ir até o STF, discutir, e enquanto eu puder entrar com embargo de declaração e um agravo de instrumento, estou aqui falando nomes de recursos só para dizer para vocês que existem possibilidades da gente ir adequando as decisões, mas existe também a possibilidade de eu usar esses instrumentos de adequação de decisões para protelação de uma decisão, e a gente nunca, né, a gente tem aí uma decisão que demora 10, 15 anos para acontecer, e 10, 15 anos para a gente ter uma sentença julgada. Isso é muito ruim, isso é muito ruim do ponto de vista quando a gente está falando de crime, mas é muito ruim também quando a gente está falando de questões patrimoniais, aqui, salário, quando estamos falando de direitos, quando estamos falando de um débito, né, que a gente demora 10, 15, tem casos que demoram 30 anos, né, para ser decidido, e seu pai está ali, tem direito a receber um dinheiro, e esse dinheiro só os netos vão ver, né? Então, a gente tem um tribunal, um sistema bastante intrincado aí, e esse é um debate que a gente tem na Lava Jato, né? Um outro debate que vem daí disso também, e aí ele vai oferecer para a gente uma questão bastante interessante, que o foro privilegiado, né? Porque eu contei para vocês, nós, primeiros mortais, nós réis mortais, nós vamos na primeira portinha aqui das varas. Mas se eu sou, por exemplo, governador, desembargador dos tribunais, membro dos tribunais de contas, membro dos tribunais regionais, e eu cometo um crime comum, eu atropelo uma pessoa, né? A polícia não vai, a delegacia, o Ministério Público não vai nas varinhas da primeira portinha para reclamar do governador que atropelou uma pessoa. O Ministério Público já vai direto na portinha do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, para processar, por exemplo, governadores por crimes comuns. E homologação de sentença tem uma série de coisas que a gente já começa na portinha lá de cima. Qual é a origem disso? A origem disso é um problema muito grande. A origem disso é uma origem colonial, ao dizer que autoridades investidas em poder são
cidadãos, perdão, gente, são cidadãos de uma classe superior e, portanto, merecem ser julgados por pessoas de classes superiores e não pela população comum, porque os juízes de direito, titulares das varas, são pessoas comuns, mas os ministros do STF, os ministros do STJ, seriam cidadãos de reputação ilibada, grande conhecimento e, colonialmente, autoridades deveriam ser julgadas pelos seus pares, não por réis mortais. Então, é uma discussão, é uma posição bastante colonial. Mas, como eu disse para vocês, do duplo grau de jurisdição, ela é uma decisão colonial e que, às vezes, a gente tem que pensar duas vezes, porque nesse país colonial, as coisas são esquisitas, né? E vejam que eu disse para vocês que existe o duplo grau de jurisdição, mas existe a possibilidade de eu ficar discutindo subsunção, para falar juridiquês bonito, subsunção do fato à norma, né? Questões constitucionais em cima disso. Então, só que se eu já começo lá em cima, para quem que eu respeito? Para quem que eu reclamo? Então, um processo no STJ só vai ter o grau recursal no STF, que já é o cara que diz a Constituição. Ele não erra. Contra ele, eu até posso ter ali uma embargo de interpretação, agravo. Recurso protelatório a gente acha de qualquer forma, mas o duplo grau de jurisdição é bastante colonial, mas ele pode ter um efeito, no final das contas, de retirar a possibilidade de discutir eternamente. Então, esse aqui é a carinha geral do Poder Judiciário, e aí eu queria tratar com vocês especificamente do STF, né, que tem como função principal ser o guarda da Constituição. Quando eu disse para vocês, quem que pode... como que a gente controla, né? Como a gente vê se a Constituição está sendo guardada ou não? Lembre, por que eu tenho que ver isso? Porque ela é o documento fundamental do país. Então, eu posso, tanto no caso do Zé e do Chico, né? E do João e da Galinha, ir lá olhar se o controle, se a Constituição está sendo aplicada naquela parte, aí eu vou ter um recurso que vai ser julgada pela Suprema Corte se a Constituição está sendo aplicada ali ou não. E eu quero dizer que esse controle difuso vai funcionar apenas no caso do Chico e do João. Se o STF decidir ali que, naquele caso, roubo de galinha, o roubo da galinha era por um princípio de vida digna, por um direito fundamental que não estava sendo né, observado, isso não quer dizer que roubos de galinha estão permitidos, que roubos estão permitidos. Está dizendo que aquela galinha furtada, roubada por aquela pessoa, naquela circunstância, era a norma constitucional exige que a atenuantes ou, enfim, dados de não punibilidade devesse ser aplicado ali, mas só serviria para aquele caso, né? Mas eu posso ter uma discussão constitucional de proteção constitucional muito maior, que tem que produzir um efeito para todas as pessoas. E a primeira coisa, o primeiro exemplo disso são as ações diretas de inconstitucionalidade. As ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, são leis que passam pelo Congresso Nacional e que desrespeitam, na sua origem, ela tem um vício, na sua origem, ela desrespeita um princípio constitucional na sua nascença. E aí é justo que a gente espere
o Chico, o João, levarem o caso até o STF, aí a gente vai... Então, não, a gente tem como princípio nesse momento que o STF possa te dizer, esta lei é inconstitucional e ela não... Putz, mas é impensável, né? Que o nosso Congresso ou as nossas casas de lei, as assembleias legislativas, as câmaras municipais passem leis inconstitucionais. Bom, dada a nossa falta de conhecimento cívico da Constituição, isso não é tão impensável, em primeiro lugar, e em segundo lugar, não se trata só de leis novas produzidas, se trata também, como eu disse para vocês, a Constituição é um marco zero jurídico. Toda lei tem que se respeitar esta Constituição de 88, que é a vigente. Leis postas antes de 88 podem ser inconstitucionais, mas elas eram constitucionais lá na Constituição de 69, de 37, de 34, mas ela não é constitucional à luz da Constituição de 88. Então, o que eu preciso fazer? Declarar ela inconstitucional, para que é o caso, por exemplo, da Lei de Segurança Nacional que está sendo debatida hoje, né? Ela foi colocada sob a luz da Constituição da ditadura militar, da Constituição de 69, da pior das constituições que nós tivemos, né? E aí, se ela era uma Constituição antidemocrática, golpista, militarizada, no estado de exceção, e nós temos agora uma Constituição cidadã, certamente que ela tem aspectos inconstitucionais, então é preciso declará-la inconstitucional para que ela não produza efeitos. Então, esse é um controle que nós chamamos de controle concentrado e que é, uma vez declarada inconstitucional, esta lei não vale no país para todas as pessoas, né? Então, eu tenho a possibilidade, né, de é, ações, ações de inconstitucionalidade, e tenho, por exemplo, quando eu tenho questões recorrentes de, de decisões recorrentes no recurso extraordinário, então a gente pode falar de repercussão geral, né? Então a gente pode ter recursos de repercussão geral e aí fazer, como eu disse, das súmulas, né? E aí essa repercussão geral da inconstitucionalidade se torna uma outra regra, se torna uma regra daí erga omnes, e tem a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é, por exemplo, práticas reiteradas do executivo ou do legislativo de não respeitar direitos e garantias fundamentais da Constituição ou fundamentos e objetivos fundamentais da República, né? E suas ações, seus decretos, as leis postas ou deixadas de serem postas, né? A gente pode ir lá e falar, fazer uma declaração de descumprimento de preceito fundamental e o STF tem que determinar que aquele direito e garantia fundamental, os objetivos da República, sejam aplicados. Então, por exemplo, a rede pediu, foi ao STF para que determinasse os poderes executivo e legislativo a elaboração em 6 meses da proposta de reforma tributária, porque esta reforma, este sistema tributário que temos hoje, não respeita os direitos fundamentais, nem mesmo os objetivos fundamentais da República. A gente tem a gente entrou com uma outra ADPF, o resumo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando uma investigação sigilosa que teria sido aberta pelo Ministério da Justiça e Segurança contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais e 3 professores por conta lá do dossiê antifascista, né? Então, aquilo ali era um cerceamento à liberdade de expressão, um cerceamento ao direito de
associação, livre associação para não cometer crimes, de fato. Ser antifascista não é crime, ser fascista é. Então, a gente entendeu ali que havia um descumprimento de preceito fundamental feito por uma ação do executivo e que aquela ação do executivo precisava ser declarada inconstitucional por desrespeitar princípios básicos. Muito bem, então essa é a função do STJ, do STF. E quem pode questionar a constitucionalidade, quem pode pedir a arguição de preceito fundamental ou entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade, que é o oposto da, da ação de inconstitucionalidade, é quando uma lei que é constitucional, mas as pessoas de repente não querem que seja, e as pessoas ficam lá questionando a constitucionalidade desta legislação em sede de recurso ou fazendo uma gritaria pública a respeito, por exemplo, sei lá, nesse mundo de fake news que nós temos, a gente tem bastante gritaria nesse sentido, mas eu consigo pensar a própria lei de segurança nacional que está sendo debatido, a lei das fake news, por exemplo, né? E que o pessoal que quer fazer fake news fica reclamando que isso seria inconstitucional. Poxa vida, ela é constitucional, vocês parem de... Não é porque vocês querem que ela será inconstitucional. Esses trechos, enfim, essas partes. Então, a gente pode ir ao STF e pedir uma declaração de constitucionalidade para que todos os tribunais abaixo também não caiam em argumentações esdrúxulas e que essa decisão sirva erga omnes. Tá? Mas quem pode fazer isso? Como a gente viu, individualmente eu posso questionar a constitucionalidade e a aplicação da Constituição num caso específico meu, num conflito específico, via controle difuso. Mas o controle concentrado, só as pessoas elencadas, só essas 9 pessoinhas elencadas na Constituição Federal têm autonomia, têm poder, capacidade, né, de ser autoras desses pedidos. E aí, além das autoridades instituídas, né, nos poderes da República, presidente da República, a Câmara, o Senado, as Assembleias Legislativas, os governadores, a gente tem o Conselho Federal da OAB e a gente tem partidos políticos e sindicatos e entidades de classe, né? Essas pessoas podem questionar diretamente a constitucionalidade da lei. E aí, então, eu já mencionei algumas ADPFs da rede, e eu vou entrar um pouco nesse debate que me parece ser, nesse momento, o principal que nós estamos vivendo, entre tantos, né, mas em direção ao judiciário e essa argumentação de que o STF tem se miscuído na vida, tentando transformar o STF num órgão que estaria com maior poder ou que seria maior que todos os outros, eu queria chamar todos nós a essa responsabilidade, na verdade. Em primeiro lugar, eu quero lembrar para vocês que, como eu disse, o Poder Judiciário nasce porque não existe vida sem responsabilização. Mas a responsabilização é também uma via de mão dupla. Eu não sou só responsável pelas ações que eu cometo, as ações delituosas. Eu sou responsável também pelas virtudes, pelas ações virtuosas, e sou responsável também pelas ações omissivas. Então, sempre que alguém não comparece na sua função da República, na existência da sua função da República e de uma democracia, outra pessoa vai aparecer ou vai ser acionada para aparecer, para que haja esse equilíbrio de poderes. Então,
E como a gente disse, a tripartição de poderes, ela tem como função o equilíbrio, freios e contrapesos dos demais poderes. Então, se tem um poder que está usurpando ou ultrapassando as suas funções, algum poder vai ser chamado. Se tem um poder que não está executando as suas funções, algum poder será chamado. Se nós, individualmente, não estamos realizando nossos deveres sociais para com a sociedade e nossos deveres cívicos, nós também chamaremos alguém para quem a gente vai chamar? Não são os caça-fantasmas. Normalmente é o judiciário. Por quê? Né? O judiciário é o poder mais próximo da população. Não deveria ser, mas é, né? Porque todos os conflitos de interesse são levados ao judiciário para o judiciário dizer como que aplica a lei àquele caso. Essa é a sua função. Então, todas as questões da vida comum vão ser levadas para ele. Quando eu tiver um impasse e não tiver quem resolver, para quem eu vou? Eu vou ao judiciário. É o poder mais próximo. É a porta que está aberta. Judicializar as questões nem sempre é barato, né? E traz uma resposta rápida. Mas eu digo que é fácil, porque realmente a gente pode pôr as coisas no papel, mandar para o deputado, para um senador, mandar até uma carta para o presidente da República, para o Ministério Público. Essas pessoas não têm obrigação de agir mediante uma carta. Eles têm, a gente pode falar que tem dever moral, deveria dar resposta para os seus eleitores, deveria responder, mas, enfim. Agora, toda vez que uma petição entra no fórum, ela tem que sair com uma decisão. É obrigação. Essa decisão pode ser, não conheço dessa petição, não faz sentido, arquivo. Mas o juiz tem que falar alguma coisa. Então, é fácil, é próximo do cidadão. E a gente tem uma tendência de não resolver os conflitos sem pedir para que outra pessoa resolva os conflitos para nós. E essa busca pela solução externa, e eu estou falando de nós para mostrar para vocês como este problema é muito mais próximo, e essa questão do STF tendo muito poder, é também grande parte nossa responsabilidade. Porque a gente tem outras formas de resolver o conflito sem o judiciário. Mas quanto mais difícil é o diálogo e quanto mais difícil é a política, maiores são as judicializações. Quanto mais abusos a gente comete do ponto de vista do interesse público e da república, mais judicialização a gente vai ter. Então, o STF estar sobrecarregado e o STF estar se apresentando, ou sendo provocado a se apresentar, é consequência, é sintoma de um problema muito maior. E a gente pode falar aqui com bastante tranquilidade do Congresso Nacional, que não tem decidido as questões reais da população, ou tem decidido os seus interesses próprios, desviando o interesse público e fazendo a gente discutir essas leis que estão passando e fazendo a gente obrigar o STF a pedir para eles discutirem aquilo que eles não estão querendo discutir. Então, temos aí um governo federal que usurpa e ultrapassa e testa todos os dias os seus poderes dentro deste pensamento da República e que, portanto, diariamente desafia a Constituição, desafia os direitos fundamentais, desafia os princípios básicos da República, isso pede judicialização. E nós mesmos, cada vez mais intolerantes e cada vez menos dispostos ao diálogo, pedimos que alguém resolva os conflitos que a gente está criando e não está conseguindo resolver. Então, essa judicialização excessiva, esse papel excessivo do STF, é algo que nós todos temos que pensar sobre a nossa
responsabilidade em cima disso. E a questão da judicialização da política especificamente, que me foi pedido para tratar aqui, como eu disse para vocês, os partidos políticos têm o dever de defender a Constituição, dado pela própria Constituição, quando nomeia os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, como aqueles titulares para fazer o controle constitucional, né? Chama atenção isso, que o judiciário tem essa função, né, esse dever de manutenção da ordem, equilibrando os outros poderes quando eles não aparecem, quando eles aparecem de menos ou quando eles aparecem demais, né? Como eu disse para vocês, existe um pensamento que por trás do próprio ordenamento jurídico estão decisões sociais políticas feitas. Leis são produto da ação política, né? Dos debates no Congresso são debates políticos, são interesses políticos que estão sempre em jogo, né? Então, o ordenamento jurídico tem decisões políticas feitas ou decisões políticas de não fazer decisões. Temos aí a necessidade de harmonização dos poderes. De novo, quando um aparece demais, eu preciso trazer ele para o seu lugar. Quando um aparece de menos, eu preciso levar ele para o seu lugar. E essa questão do judiciário, que é obrigado a responder quando é provocado. Custa caro, né? Tem custos judiciais. Mandar a carta para o deputado não tem custos, a não ser o envio. Demora tempo. Quanto mais a gente demorar, mais tempo vai demorar. Mas ele é obrigado a agir quando provocado. E a gente tem um momento de crise da representatividade política em que as pessoas não veem portas abertas em outros lugares que não o judiciário. Portanto, a judicialização da política eu vejo hoje como um sintoma. E não é desejável, mas ela vai ocorrer sempre que as outras partes se eximirem ou ultrapassarem, né, as suas responsabilidades. Então, a rede, na sua missão constitucional, né, de partido com representação no Congresso Nacional, no seu dever de melhorar a política e, portanto, melhorar o diálogo, cobrar o diálogo, cobrar a conversa, cobrar o debate público, melhorar a qualidade do debate público nas casas legislativas, melhorar o controle constitucional, que, na verdade, é feito, em primeiro lugar, pelas próprias CCJs, né? Que tem a missão de trazer um debate técnico. A Rede de Sustentabilidade não vê outro caminho neste momento de intolerância, de dificuldade e de autorresponsabilização das pessoas, e a responsabilização é a coisa que nós cobramos no nosso estatuto, nós não vemos outra forma. E a gente acha que nós não podemos nos eximir da nossa obrigação constitucional e também questionar no judiciário as inconstitucionalidades, sejam elas via arguição de descumprimento de preceito fundamental, seja via ação de inconstitucionalidade, ou seja, via provocação de outras formas de controle do executivo e do executivo principalmente, né? Que a população, que nós também podemos atuar, que são as ações populares, né? Que nós, naquelas portinhas lá, podemos ir questionar o governo federal via ação popular na portinha das varas federais, por exemplo. Então, em nosso nome, eu vou lá questionar a decisão aqui a gente pode pegar qualquer uma dessas decisões aqui. Por exemplo, quando o governo nomeou Alexandre Ramagem, a gente pode entrar lá com uma ação popular dizendo que aquilo é uma improbidade, desconsidera a pessoalidade, enfim.
ou a ação civil pública, que em caso de denúncia de crimes e delitos de improbidade administrativa, nós podemos provocar Ministério Público, que a ação civil pública é de titularidade, quem pode entrar é o Ministério Público, mas nós podemos provocar o Ministério Público, por exemplo, para reclamar dessas ações de improbidade. Mas, independente desse ativismo judicial que existe, e que a rede não é a primeira, se nós, eu desafio, acho que esse é um bom, né? A gente olhar que tipo de ações populares, se vocês forem aos tribunais e pesquisarem que tipos de ação popular existem por aí, as ações civis públicas e quem são as pessoas que entram com esse tipo de ação. A rede encontra na sua obrigação constitucional uma forma de atuar, né? Impetrando aí mais de 50 ações, foram 58 ações no Supremo Tribunal Federal, questionando atos do governo Bolsonaro que são desrespeitosos aos princípios fundamentais, né, aos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º ao 7º, e que são desrespeitosos com os princípios basilares da República. E que, portanto, nós temos a obrigação de atuar. Nós temos a obrigação de atuar também nas outras frentes nós temos atuado. Mas considerando a dificuldade do ambiente democrático atual, dos acordos espúrios, das capturas da política por interesses privados, por uma ausência de fiscalização da própria sociedade sobre isso, porque nós estamos num momento em que a gente não sabe nem para onde olhar à direita, tanta coisa acontecendo, que nós, como indivíduos, muitas vezes não sabemos qual é a próxima bomba que a gente vai ter que agir. A rede aí tem feito essa atuação da sua obrigação de proteção constitucional, conseguindo aí, por exemplo, a anulação da nomeação do Alexandre Ramagem, suspendendo, né? Essa aí foi a DPF que eu mencionei para vocês, né? A divulgação do dossiê antifascista, e que, repito, o crime é ser fascista, não antifascista, né? Nós conseguimos obrigar o governo a adotar medidas especiais de proteção indígena, isso está na Constituição. Aliás, não proteger a população indígena é crime de responsabilidade, passível de impeachment. A gente nunca pediu impeachment por conta disso, e acho que essa é uma... se impeachment fosse apenas um processo jurídico, com provas, né, a gente conseguiria ter feito impeachment de absolutamente todos os presidentes pela justificativa, né, da negligência na causa indígena. Reverter uma decisão que concedeu foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro, né? Pedir uma suspensão da cédula de R$ 200, etc. e tal. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, do ponto de vista do que acontece nessa interação política e judiciário, né? Trouxe aqui muitas questões, muitas provocações. Todos esses temas, foro privilegiado, duplo grau de jurisdição, judicialização da política, a própria santidade da Constituição Federal, são temas que estão sendo debatidos à exaustão nos últimos anos, e foi um pouco isso que eu quis trazer para vocês aqui, com muita simplificação, com muita... conceitos muito básicos, mas eu acho que são questões que realmente são fruto desse embate entre a vida política e o judiciário, e a gente precisa ter calma e interesse em pesquisar e debater esses temas
de forma científica, né? Pensando na ciência jurídica e ciência política como a gente deveria executá-las. Então, eu peço para vocês terem atenção com isso e faço essa provocação da gente, quando vocês repetirem muito uma coisa à exaustão, deem uma olhada, se questionem, né? Quando vocês olharem lá nesses sites de educação política, conceitos muito simples, tenham dúvida, leiam coisas. A gente pode fazer uma listinha de coisas, textos novos para vocês lerem. Se vocês tiverem interesse, é só vocês pedirem aqui para os mentores, a gente pode se organizar nesse sentido, porque muita coisa tem acontecido. Eu sou uma entusiasta aí do pensamento complexo, da questão aí da liquidez, da modernidade, da contemporaneidade. A gente precisa questionar, e questionar com fundamento, né? Não questionar se a Terra é plana. Mas a gente fazer esse exercício de ir para frente. Então, eram essas as provocações que eu queria trazer para vocês. E é isso, gente. Fico à disposição para o que vocês precisarem.